Ah, hoje a gente vai fazer uma análise profunda da vida de uma figura, nossa, realmente icônica, né? Nelson Mandela. Isso aí. E o nosso guia principal vai ser o livro Os Caminhos de Mandela, que veio da colaboração do Richard Stengel com ele. Exato. A ideia aqui é tentar ir além daquele símbolo que todo mundo conhece, né? Tentar entender o homem mesmo, as experiências dele. Uhum. E que lições a gente pode tirar dessa trajetória incrível? E o Stengel ajuda muito nisso, sabe? Ele mostra um Mandela bem complexo, cheio de nuances, até com contradições, né? É verdade. Bem longe daquela imagem meio simplista de santo, ele revela alguém que era, super meticuloso e ao mesmo tempo generoso, sensível, mas que teve que criar uma casca grossa. Sim. Um líder que sabia a hora de ir pra frente e a hora de, guiar mais de trás. E só para situar rapidamente quem talvez não lembre tanto, Mandela foi um revolucionário anti-apartheid. Aquele regime horrível, né, de segregação na África do Sul. Uhum. Virou ativista pelos direitos humanos, foi o primeiro presidente eleito democraticamente lá, um símbolo mundial de luta e, muito importante, de reconciliação. E essa luta toda, o Stengel mostra bem, vinha de uma coisa muito pessoal nele, uma intolerância profunda com a injustiça. Interessante isso. Ele via qualquer coisa errada, pequena ou grande, e repetia: isso não é certo. Era quase um mantra, né? A bússola moral dele. Falando em experiências que marcaram, bom, os 27 anos de prisão, não tem como fugir disso. Nossa, sem dúvida. O Stengel descreve como aquela cela minúscula lá na Ilha Robben forçou ele a um autocontrole, uma disciplina, assim, extrema. Imagina. Não tinha espaço para impulso nem físico nem mental. Ele mesmo falava que precisava aparar, ordenar tudo o tempo todo para aguentar psicologicamente. Isso moldou demais a paciência dele, o método. E outra decisão assim, de um peso enorme que ele tomou ainda preso, foi começar conversas secretas com o governo da Apartheid. Isso em 85. Nossa, ainda na prisão? Sim, e isso ia contra a linha oficial do próprio movimento dele, o CNA, o Congresso Nacional Africano. Que risco. Um risco gigantesco, ele podia ter sido visto como traidor, né? Pela própria organização que ele amava. Mas ele avaliou que era um passo tático, que era preciso para tentar uma saída negociada. Isso me leva a pensar na questão da coragem, né? Uma das grandes lições que o Stengel disse que aprendeu com ele foi sobre isso. Uhum. O Mandela falava: coragem não é não ter medo, é aprender a superar o medo. Ele admitia que sentia medo, sim, mas o ponto era agir apesar do medo. É outra coisa, né? Tem aquela história famosa dele enfrentando um capitão na prisão, né? Falando: se você ousar me tocar, eu vou te levar na mais alta corte do país. Uau! E ele adorava citar Shakespeare. Covardes morrem muitas vezes antes de suas mortes. O bravo sente o gosto da morte uma única vez. Forte isso. Muito forte. E essa capacidade de agir sob pressão, ela se liga muito a outro ponto fundamental que ele ensinava, a diferença clara entre princípio e tática. Ah, isso é crucial. O princípio era inegociável, igualdade e o fim do apartheid. Ponto. Quase todo o resto para ele era tática. Adaptável, sabe? Dependia da situação. Entendi. Isso explica, por exemplo, decidir pegar em armas quando a não violência parecia não dar mais resultado e depois decidir negociar secretamente. Faz sentido. A calma estratégica, o ser ponderado, era essencial para ele. Agir rápido demais podia ser um erro fatal. E é fascinante ver como essa flexibilidade tática se ligava com a ideia de conhecer o seu inimigo. Sim. Ele aprender Afrikaner, que era a língua dos boeres, né, os descendentes de colonos. Entender a cultura deles. Até o rugby, que era a paixão deles. Não era só estratégia fria. Não mesmo. Era uma busca real por entender o outro lado para poder persuadir, para, como ele dizia, ir direto ao coração deles. Era sobre ganhar mentes e corações. Exatamente. E isso leva direto para outra lição poderosa dele.
ver o que há de bom nos outros. Mesmo nos adversários mais duros. Até nesses, o Stengel conta que o Mandela buscava ver a humanidade até em figuras como um tal coronel Badenhorst, que era um chefe de prisão, conhecido por ser brutal. Nossa. Ele chegou à conclusão que era o sistema opressor que deixava os homens maus, não que eles eram maus por natureza. Isso tem tudo a ver com o conceito africano de Ubuntu, né? Ubuntu. Uma pessoa é uma pessoa por meio das outras pessoas. A nossa humanidade está toda conectada. Acreditar e esperar o melhor dos outros, para o Mandela, podia até estimular eles a mostrarem esse lado melhor. Essa empatia era a ferramenta de transformação. É uma história que inspira demais pela resiliência, né? Essa capacidade de aguentar décadas de coisa ruim sem quebrar. Totalmente. E pela liderança focada na reconciliação, mesmo depois de tanta dor. Ele mostrou que dá para perdoar, no sentido de não buscar vingança, sem precisar esquecer a injustiça. Sim, e ensina muito sobre ter visão de longo prazo, ele dizia, é um jogo demorado, e ter essa flexibilidade estratégica que a gente falou. E como a gente aplica isso hoje, né? Pois é. Como equilibrar as nossas convicções fortes com o pragmatismo que a gente precisa para lidar com os desafios complexos de hoje, sejam pessoais, sociais. Então, tentando fazer um resumo bem direto do que a gente conversou. O Mandela que aparece no livro do Stengel é um líder complexo, moldado pela dificuldade, por uma disciplina de ferro. Isso. E as lições principais que ficam são, primeiro, a coragem se aprende, se pratica. Segundo, a diferença vital entre princípios firmes e táticas que podem mudar. Uhum. Terceiro, a importância de entender de verdade o outro lado, mesmo o adversário. Quarto, a calma estratégica é fundamental. E quinto, essa crença profunda na nossa humanidade que está ligada ao Ubuntu. Perfeito. E fica talvez uma reflexão final, né? Num mundo que muitas vezes parece tão dividido, tão preto no branco. Sim. Como que a gente pode cultivar essa capacidade do Mandela de ver as nuances, de manter os princípios essenciais, mas ser flexível na tática, e de buscar entender o outro lado de verdade, sem abrir mão daquilo que a gente acredita fundamentalmente?